Bom dia, alunas e alunos dos oitavos anos do CMEI 4, tudo bem? Então, nós vamos começar, a partir desse vídeo, uma sequência de aulas, sobre os conteúdos que nós já vínhamos discutindo em sala de aula e aos quais nós daremos continuidade aí, pelo menos nas próximas 2 semanas, tudo bem? Antes da gente começar propriamente o nosso estudo, eu vou fazer algumas observações. Primeiro, se você está assistindo a esse vídeo, é porque você teve acesso ao link. Esse link ele está disponível lá no Facebook do CMEI 4. Tem uma postagem no Facebook e lá, clicando sobre o link, você tem acesso a pastas e nessas pastas você tem as páginas que te dão acesso aos vídeos. Você fez isso aí, certo? O que eu vou pedir para você? Por favor, compartilhe esse link com os seus colegas. Se você fizer parte de um grupo de WhatsApp, compartilhe no grupo. Tá? Se de repente um colega seu não faz parte do grupo do WhatsApp, mas os pais dele, os responsáveis, têm o WhatsApp, por gentileza, compartilhe no WhatsApp. Tá? Vamos procurar compartilhar isso para o maior número possível de pessoas. Essa é a primeira observação. A segunda observação é a seguinte. Os conteúdos que eu vou discutir agora são conteúdos comuns a todos os oitavos anos. Isso significa que pode acontecer de eu estar discutindo um assunto que nós já tenhamos discutido na sua turma. Nesse caso, trate a aula como uma revisão daquilo que você já estudou. O meu objetivo aqui é fazer o conteúdo de maneira que todos os alunos tenham acesso a todos os assuntos, independentemente da turma em que estejam. Tá joia? Então, vou pedir um pouquinho de compreensão. Nas próximas aulas, com certeza, nós vamos trabalhar conteúdos inéditos, para todos os alunos, independentemente da turma em que eles estejam. Tá certo, pessoal? Então, vamos começar a trabalhar? Eu estou apanhando aqui um pouquinho, mas eu vou alterar a tela. Eu vou pedir para você um pouquinho de paciência, alterando a tela, alterei. O que está aparecendo aí para você agora é o planejamento do nosso curso para as próximas semanas e eu queria falar um pouquinho sobre ele com vocês. A unidade que nós vamos estudar agora, ou melhor, a unidade que nós estamos estudando, chama-se Mudanças na Economia do Mundo Ocidental. Estamos estudando aquele período que vai desde o século XVI até o século XVIII. Estamos estudando a chamada história moderna e as diversas transformações pelas quais as economias na Europa e na América passaram durante esse tempo. Muito bem. Para a nossa primeira semana, a gente vai estudar especificamente o ciclo da mineração na América Portuguesa. Dá uma olhada aqui, ó. O ciclo da mineração na América Portuguesa no século XVIII. Tá joia? É uma aula de revisão, tudo bem? Então, já que é uma aula de revisão, vamos começar. Quando nós tratamos do ciclo da mineração, nós estamos tratando, na verdade, de um período da história da América Portuguesa, durante o qual a principal atividade econômica foi a mineração de ouro e, posteriormente, a mineração de ouro e diamante. Nós chamamos esses períodos de ciclos, porque quando a gente observa a história da formação econômica da América Portuguesa e também do Brasil, posteriormente, quando o Brasil se forma como país, a gente observa uma sequência de ciclos em que uma determinada atividade econômica ela se destaca em relação a outras. Fazendo uma breve revisão, nós vimos, por exemplo, que no século XVI, nas primeiras décadas do século XVI, quando ainda essas terras não eram uma prioridade para o governo português, a principal atividade econômica que se desenvolveu aqui foi a exploração de madeira, o corte e o transporte de pau-brasil para a Europa, onde lá essa madeira ela era processada e servia de matéria-prima para a fabricação de tinta. Não é isso? Este ciclo durou algumas décadas e, ainda na primeira metade do século XVI, inicia-se aqui na América um novo ciclo econômico
que é o ciclo da cana-de-açúcar. A partir da década de 30 do século XVI, né, instalam-se já as primeiras fazendas de produção de cana-de-açúcar e de fabricação de açúcar. E essa atividade econômica, essa atividade açucareira, ela vai se prolongar por séculos. Aliás, né, ela existe até hoje. Entende? Porém, entre o século XVI e até o iniciozinho do século XVIII, essa atividade econômica, ou seja, a de plantio de cana-de-açúcar e fabricação e comércio do açúcar, foi a principal atividade econômica, aquela que mais proporcionava riquezas, tanto para os fazendeiros, né, para os proprietários das fazendas produtoras, como também para os comerciantes, seja de açúcar, seja de pessoas escravizadas, enfim. É o ciclo do açúcar. O que nós vamos começar a estudar agora é o chamado ciclo da mineração. Ele se inicia, na verdade, no finalzinho do século XVII, a data não é muito certa, tá? Porém, já no início do século XVIII, até a parte final, lá por volta de 1760, 1770, a principal riqueza produzida na América será ouro e diamante. E aí você pode perguntar, professor, mas e quanto ao açúcar, por exemplo? Ele deixou de ser produzido? Não. A ideia de ciclos não significa que uma atividade econômica foi se substituindo a outra. A ideia de ciclos apenas nos dá a compreensão de que, em determinados períodos, uma certa atividade prevaleceu, predominou. Não necessariamente foi a única. Aliás, não foi a única. Nós vimos que outras atividades econômicas também surgiram e se desenvolveram aqui na América Portuguesa. Por exemplo, a criação de gado. Aliás, uma atividade importantíssima para a interiorização da colônia. A criação de gado aconteceu justamente a partir da necessidade de se consumir a carne do gado e os diversos produtos a partir do processamento da carne, do couro, e que eram comprados nas principais cidades da América Portuguesa, né? Por exemplo, o plantio do tabaco para a fabricação do fumo também foi uma constante no processo de colonização, não é? O plantio do algodão, matéria-prima a partir do qual se fazia tecidos grossos, muito consumidos aqui na América Portuguesa. Enfim, outras atividades também se desenvolveram, seja no ciclo da cana-de-açúcar, seja agora no ciclo da mineração que nós vamos estudar. Tudo bem? Então, a ideia é essa. Nós vamos estudar o chamado ciclo do ouro, ou ciclo do ouro do diamante, o ciclo aurífero. Pois bem, a América Portuguesa ela passa a produzir ouro em grande quantidade apenas na primeira década do século XVIII. Nós veremos isso mais adiante. Mas, afinal de contas, esse ouro ele foi encontrado por quem? E aí cabe mais uma revisãozinha. Nós sabemos que desde o século XVI, colonos portugueses que se instalaram aqui na América, em especial onde hoje é a cidade de São Paulo, né, os chamados bandeirantes, eram colonos que, entre outras atividades, organizavam expedições com diversas finalidades, e às vezes várias finalidades. Em regra, essas expedições tinham um único objetivo. E qual é? O objetivo era aprisionar indígenas para escravizá-los. Seja para escravizá-los nas próprias fazendas da região de São Paulo, seja para comercializá-los com outras regiões, o que não era muito comum. O mais comum era escravizá-los aqui mesmo, nas proximidades da capitania de São Paulo. Tá joia? Deixa eu só mudar a telinha um pouquinho, que eu acho que a gente está... né? Vamos mudar aqui para eu ficar maior para você. Pois bem, voltando. E esses paulistas, como eram chamados, o termo bandeirante foi uma invenção já de fim do século XIX, está nos livros didáticos hoje, a gente usa bastante, mas eles não chamavam a si mesmos de bandeirantes, chamavam-se de paulistas. Esses paulistas, portanto, em regra, organizavam essas expedições para o que nós já falamos, aprisionamento de indígenas com o objetivo de escravizá-los. Acontece que essas mesmas expedições também cumpriam outras finalidades.
E uma delas era tentar descobrir, né, regiões onde pudesse haver metais preciosos ou pedras preciosas. O paulista era um sujeito que, ao mesmo tempo, se ocupava de aprisionar e escravizar indígenas, mas também o tempo todo sonhava em enriquecer através da exploração de metais preciosos ou pedras preciosas. Durante quase 2 séculos, não se encontrou nenhuma reserva significativa que merecesse ser explorada em larga escala aqui na América Portuguesa. Entretanto, no finalzinho do século XVII, as datas divergem. Há autores que falam que a primeira notícia de achamento foi hoje a cidade de Mariana, né, que teria sido no ano de 1696. Há autores que não, que dizem que as primeiras notícias de achamento antecedem essa data, mas nós sabemos com certeza, por documentação, que em 1696 foi declarado o achamento de ouro em Mariana. 2 anos depois, declarou-se também oficialmente achamento de ouro, né, em Ouro Preto, atual Ouro Preto, antiga Vila Rica. E nos anos seguintes, em outras regiões próximas ali, dessa área do atual estado de Minas Gerais, foram sendo também declarados achamentos de novas reservas de ouro. Nesse momento, pessoal, começa então, e vai ser rápido, o chamado ciclo da mineração. Nós veremos na próxima videoaula que em questão de poucos anos, a população da América Portuguesa ela vai mais que decuplicar, ou seja, multiplicar-se por 10. Mas isso aí é assunto para nossa próxima videoaula. Tá joia? Grande abraço a todas e a todos. E no meu Instagram pessoal também vou disponibilizar o link do YouTube por meio do qual você vai poder ter acesso aí às próximas videoaulas. A essa e às próximas videoaulas. Mais uma vez, grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.